Natália, onde eu tenho que ter, né? Na verdade, a gente tem em todos os lugares, né? Mas, por enquanto, ainda não é possível. Mas onde realmente eu preciso ter acessibilidade em Libras, onde é fundamental, onde é prioridade, onde é essencial a gente ter acessibilidade em Libras? Você falou duas coisas e aí eu vou responder com uma provocação também. Primeiro, o ideal seria que tivesse em todos os lugares. Não só ideal, mas é o que está na lei. E a lei foi lá em 2005 que ela foi criada, falando que qualquer espaço público ou privado de atendimento ao público e canais de comunicação, radiodifusão, TV, devem ter acessibilidade em Libras. Essa lei deu 10 anos para a sociedade se adaptar. Então, até 2015, a gente deveria ter se preparado para isso e passado a ter acessibilidade em Libras em todos os espaços. Chegou 2015 e não se adaptaram. E aí veio a LBI cobrando outras questões também, e estamos já em 2022. Minha pergunta agora de provocação de volta para você, Uber, e para quem está assistindo a gente. Onde, se você tivesse que escolher, vamos supor que você morasse lá na Alemanha, onde você não sabe alemão, você não sabe inglês, você só sabe português, e você está na Alemanha. Onde você precisa que tenha acessibilidade para você em português? Difícil essa pergunta. No transporte público, tudo que for ligado a serviços públicos, acho que eu preciso da acessibilidade. Eu, né, teria essa prioridade porque é o que eu precisaria utilizar, né? Pensando ainda como um turista, né? Mas como se você pensar como um morador, se você for no hospital, você precisa se comunicar com o médico, dizer o que você está sentindo para ele não te tratar errado. Se acontecer um crime e você estiver envolvido, seja como testemunha, como réu ou como vítima, você precisa se comunicar para poder se defender, acusar ou, né, usar ali dos seus direitos. Se você precisa aprender qualquer coisa, não só no ensino formal, mas no ensino informal. Quanto que a gente aprende hoje realmente na escola, na universidade, em comparação com o que a gente aprende em live, nas redes sociais, nos bate-papos com os amigos, lendo livros. Aí eu te convido a pensar. É isso que está acontecendo com as pessoas surdas no Brasil. Elas nasceram nesse país, elas moram aqui, elas não são estrangeiras, visitantes, turistas. Elas têm uma língua, elas têm um povo, uma cultura, elas têm direitos legais como cidadão, e elas não conseguem acesso a serviços e direitos humanos básicos de saúde, educação, comunicação e autonomia, como Thierry falou, de ir e vir em qualquer espaço, estar em qualquer espaço. Por que que algumas pessoas hoje falam, nossa, mas um surdo que fala português como Thierry, então por que que os outros surdos também não falam? Ia ser muito mais fácil, tá tudo em português, ué. Mas o próprio Thierry pode falar que ele é uma parcela privilegiada das pessoas surdas que tiveram acesso à educação de qualidade, suporte familiar, atendimento fonoaudiológico, para poder aprender o português, que não é uma língua natural para quem nasce surdo. E aí vem uma terceira questão para a gente poder pensar. A gente tem que passar, então, pela educação, família, profissionalização e o mercado de trabalho, que a gente está falando aqui sobre inovação, sobre o mercado de trabalho. E aí? E no mercado de trabalho? Para pessoas que são
geniais, que são talentosas, como o Thierry é, e exerce o seu trabalho maravilhosamente bem. Eu conheço vários outros surdos, mas que a língua é a Libras, que tiveram a mesma realidade da maioria dos brasileiros. A maioria dos brasileiros não teve acesso à educação particular, à saúde privada, e ainda por cima há certos tratamentos, cursinhos, etc., para a gente poder estar em certos lugares, certo? A população surda, a mesma coisa. Então, eu conheço, a gente estava comentando antes da live, eu conheço engenheiros, arquitetos, enfermeiras, pessoas que são como é que a gente chama, gente? Agora me fugiu, mas pessoas formadas em ciências contábeis, em direito e em várias outras áreas que são assim profissionais maravilhosos. Eu não estou falando porque são surdos e eu estou sendo capacitista, não. Eu trabalhei com essas pessoas. Eu sei da qualidade e da capacidade que elas têm. E sabe onde a maioria está hoje? Trabalhando como digitador ou desempregado. E isso não é por causa de questão de falta de procura, etc. É por falta de acessibilidade nos espaços e no mercado de trabalho. Então, fica a pergunta: onde é prioridade a gente ter acessibilidade em Libras hoje? Natália, muito importante essa sua resposta sincera, porque a gente precisa repensar o nosso conceito de acessibilidade como um todo. É muito... A realidade, ela nos atinge, né? Quando a gente está pensando e fazendo as coisas. A Natália me perguntou: Uber, lá na comunidade de inovação, vocês têm alguma pessoa que vai precisar de Libras, de legendas? Aí eu falei: não, Natália, nós somos uma comunidade de inovação, mas infelizmente a gente ainda não tem pessoas com as quais a gente consiga incluí-las assim. E aí, Thierry, pensando aqui na minha realidade da comunidade, pensando no mercado no geral, pensando em tudo, o quanto que a falta de acessibilidade inibe as pessoas, né, que precisam dessa acessibilidade, de estar em alguns ambientes, de repente até tentarem concorrer no mercado de trabalho, de tentarem participar de várias situações sociais que é o cotidiano de todo mundo. O quanto que essa falta dessa acessibilidade realmente tira até mesmo a vontade das pessoas, né, estarem nesses ambientes, nesses lugares, e, enfim, como aqui, por exemplo, numa comunidade como a nossa, nos Inovadores Inquietos. Sim, pegando um gancho super importante até para responder essa pergunta, pegando um gancho até que a Natália falou, eu, por exemplo, sim, sou privilegiado porque duas condições: amor de família. Se a minha mãe não tivesse feito o que ela fez, ela é professora no Unicamp, então não sou uma classe, ela veio até de uma família mais humilde, não sou uma classe exorbitante, mas ela tentou de tudo, ela teve acesso à educação, ela falou: opa, se eu falar de frente, ela tentou fazer de tudo para me estimular, para que eu pudesse entender e para que eu pudesse crescer. E acesso à tecnologia. Eu estou apoiando uma startup que chama Me Escuta. Eles trouxeram um dado bem legal: 84% das pessoas surdas não usam aparelho auditivo por falta de condições financeiras. Eu estava até para esse ano trocar, estou vendo algumas possibilidades. Uma fono até me mandou um orçamento de R$26 mil, as duas orelhas, R$26 mil,
sendo que a sugestão, a vida útil legal do aparelho auditivo é 5 anos. Então, a cada 5 anos, eu tenho que comprar um super MacBook, ou dependendo, um carro usado. Você fala, nossa, meu aparelho auditivo, está comparando com o MacBook, tem mais ou menos tecnologia que o MacBook. Mas eu preciso comprar, senão não estaria aqui com vocês. E eu acredito que muitos surdos, por falta de carinho da sociedade, por falta de carinho dos pais, muitos pais esconderam eles, tal, ou não deram apoio, não souberam dar o apoio, e principalmente falta ou acesso à tecnologia, a fones, tal, acabaram não se desenvolvendo. Até num conselho que eu faço parte, chama EpiSurdo, que a gente trabalha o epicentro do empreendedorismo surdo, a gente quer formar surdos, a gente está até numa reunião do conselho, puta, quem que a gente ajuda? Tanto que a gente está priorizando muito ajudar o surdo sinalizado, que já vocês olharem, existe muito material. Opa, como que o surdo, como a gente pode empreender? Se você olhar, tem excelentes vídeos no YouTube, tem Business Model Canvas, tem livros todo colorido, lindos exemplares, mas dessa fala, opa, esses livros estão escritos em Libras, ou tem intérprete, tem legenda nesse vídeo, ou como que, pegando até, falando, tirando meu papel de estudo, como que um cego lê um Business Model Canvas, por exemplo, para fazer. Então, falta acessibilidade em muitas coisas. E até na nossa discussão, a gente chegou à conclusão que até os surdos que sabem Libras, eles também têm uma condição, claro, não tão privilegiada como moralizada, que ganham uma autonomia muito grande, mas eles têm um privilégio por saber uma língua. Porque quantos surdos no Brasil, na periferia, tal, não teve nem condições de aprender Libras. Então, esse é um ponto super importante, que a acessibilidade ajuda a gente a se desenvolver, e a gente se desenvolvendo, a gente consegue participar desses mercados. Quando a gente tem acessibilidade, a gente tem inclusão, a gente começa a ter equidade, a gente começa a debater, ter poder de voz, e a gente começa a se desenvolver. E aí, pegando um gancho, eu gosto de falar como surdo, que depois eu posso dar outros exemplos, os surdos participando do nosso dia a dia, quantas coisas não podem ser criadas? Falam que 60%, não vou nem falar de surdo, mas 60% das falhas de comunicação, do retrabalho nas empresas, do desperdício, é falha de comunicação. 60%. E você quer aprender a se comunicar melhor? Conviva com surdo. Chama um surdo para um café, chama um surdo para uma cerveja, porque a gente faz leitura labial, a gente escreve, a gente se vira, a gente tem a língua de sinais, por exemplo, a gente se vira para comunicar. E mais do que isso, pegando a indústria das telecomunicações, que a gente está o tempo todo, que transformou nossa vida. Primeiro ponto, não vou nem falar, porque teve 2 inventores do telefone, mas os 2 partiram, mas Graham Bell, como ganhou a patente, o Graham Bell, quando ele inventou o telefone, foi para falar com a mãe surda dele, que morava 2 andares para cima, ela tinha uma surdez leve, em vez de ele ficar gritando, subindo, descendo, ele criou o telefone, que hoje, o tempo todo, agora passou por uma videoconferência, o tempo todo a gente está usando o telefone. Aí depois veio, até pegando um gancho antes de entrar, que é a ferramenta que mais a gente usa hoje, é mais baixada, agora com o TikTok, está pau a pau, o WhatsApp. O WhatsApp, em 1949, foi criado por 3 surdos, porque eles não conseguiam, eles eram sinalizados como que eles iam se comunicar, eles precisavam escrever. Só que as empresas telefônicas não deixaram, tal, deu um pé para trás,
mas, opa, o próprio WhatsApp foi uma tentativa de um surdo. Aí depois vieram o SMS foi pensado para os surdos se comunicarem. Aí o touchscreen do celular não foi um surdo, mas foi uma pessoa com deficiência que não conseguia apertar teclas de Nokia e BlackBerry. Tinha uma síndrome chamada síndrome do capo, que tornava, tinha atrofia muscular, e o touchscreen não só revolucionou a indústria do telefone, como ele deixou a experiência incrível. Você pode olhar horizontal, vertical, você pode dar o zoom. Então, a acessibilidade é a experiência do usuário. E hoje, a ferramenta WhatsApp, que eu até brinco, o que ela transformou da maneira como a gente se comunica, antes era o tempo todo ligação. E por 5 anos atrás, que até comecei a empreender nessa época, eu parava a gente na rua, você pode atender o telefone para mim? Porque até a minha própria mãe, quando eu precisava de consulta médica, eu pedir para alguém, em especial minha mãe, hoje minha esposa, para agendar essa consulta. A gente pode fazer esse happy hour. Thierry pede uma pista. 5 anos atrás não era possível, mas hoje, com o WhatsApp, com o iFood, com essa evolução que veio, eu consigo pedir uma pista e falar, não, gente, é que o futuro é vegano, deixa eu pedir uma pista vegetariana, vou pegar no Pop Vegan, ou outra, Barão Natural, aí vocês querem de calabresa vegana? Hoje, a minha autonomia aumentou. Você parar para ver isso, como os surdos ajudaram as pessoas com deficiência, ajudaram a transformar a indústria das telecomunicações. Só peguei as telecomunicações, porque se vocês quiserem, eu posso dar mais exemplos de como você trabalhar em acessibilidade desde o início. Seus produtos são extremamente escaláveis e impactantes. Não é somente para um nicho. Não é, vou só incluir. Se você tiver legenda, por exemplo, o meu pai, meu avô, ou quem é mais velho, vai poder conseguir ler. Ou se vocês estiverem num ônibus, por exemplo, com legenda, vocês vão conseguir participar com a mesma... Aquela legenda ainda está sendo melhorada. Vocês vão participar quase com a mesma qualidade que a gente está num ambiente mais tranquilo. Então, olha como a ferramenta de acessibilidade é para todos. E, querendo ou não, todos nós somos deficientes. Eu sou permanente, mas quem aqui teve infecção de ouvido e ficou alguns dias ou semanas sem poder escutar, e o situacional, que eu até recebi uma mensagem, nossa, o cachorro está fazendo muito barulho, o meu cachorro latindo e tal, situacionalmente está fazendo com que vocês não consigam me compreender. Ou o fato, que nem a Natália provocou, se eu fosse alemão ou até eu tenho um sotaque, quantos de vocês podem estar com dificuldade naquela situação de poder me entender propriamente dito? E para fechar, queria pegar aqui a minha colinha do que é acessibilidade, que eu peguei aqui. Acessibilidade é aquilo que tem facilidade de aproximação no trato e na aquisição para a efetiva participação de pessoas nos vários âmbitos da vida social. Essa é a melhor frase que eu achei de acessibilidade. Então, acessibilidade é um conjunto de condições e possibilidades para que todas as pessoas possam usar espaço público ou privado com autonomia e segurança. Porque algumas definições, se vocês procurarem espaço físico, digital, não. Acessibilidade é você poder usar as coisas com autonomia e segurança. Obrigado.